Eles garantem a alegria da criançada e de gente não tão novinha assim. Que atire a primeira pedra quem nunca ficou horas jogando por aí. Os videogames fazem parte da infância de alguns e continuam sendo sensação na vida adulta. O entretenimento não está só nos dedos nervosos apertando botões do controle, não. Pelo computador, o desafio para passar de fase também é grande. A Gabriela foi apresentada aos primeiros jogos ainda pequena, quando tinha apenas 4 anos. De lá para cá, não parou mais. Eu lembro que a gente só tinha umas 2 fitas e a gente alugava todo final de semana mais fitas para jogar durante a semana e final de semana. E eu alugava muito o Mario Paint, que é um jogo de criação, né, onde você colocava carimbos e podia até animar. E eu acho que isso me influenciou muito na escolha da minha profissão hoje. Mais do que vencer um obstáculo, a mineira gosta de brincar com jogos que contam uma história. Eu acredito que um bom roteiro é o que me estimula a jogar. E tem jogos que você guarda para a vida por conta do storytelling e te dá uma experiência única. E tem jogos que são tão bem feitos que viram até filme. Falando justamente em história, o repórter Justiça faz uma viagem ao passado para mostrar que os jogos não são nada recentes. Pelo contrário, acompanham a humanidade desde os tempos mais remotos. 3.000 anos antes de Cristo, por exemplo, os egípcios jogavam em tabuleiros. Bem antes disso, arteiros já esculpiam dados, um verdadeiro achado arqueológico. A moda pegou e vieram os jogos de RPG. Depois os videogames e, finalmente, os jogos de computador e para celulares. Antes era aqueles videogames normais, né? E agora é basicamente tudo no computador. O estudante de matemática de Brasília é louco por jogos digitais, mas tudo de forma bem amadora e saudável. Eu acredito que existam muitos benefícios em jogar. Eu conheço muitas pessoas eu mesmo que aprendeu a falar inglês, falar muitas coisas em inglês por causa disso. E eu jogo muitas horas mesmo, principalmente nessa pandemia, provavelmente bem mais de 5 ou 6. Os benefícios são muitos mesmo. Os jogos favorecem a coordenação motora, a acuidade visual e o raciocínio lógico. Uma situação difícil no mundo virtual pode até ajudar o jogador a resolver problemas no mundo real. Na Europa, nós temos times de cirurgiões que eles jogam videogames antes de fazer a cirurgia, porque aquilo promove uma espécie de aquecimento das mãos deles, para eles fazerem a cirurgia com mais delicadeza, mais precisão. É claro que nada do que é feito em excesso é bom. O alerta vem de quem pesquisa o assunto. Com relação ao uso em si exagerado, eu acho que eles são muito semelhantes aos problemas que nós temos com sedentarismo frente à televisão, por exemplo, porque a pessoa tende a ficar muito tempo. E nós temos, no caso de manipulação principalmente de computador, o mesmo problema também que existe com pessoas que trabalham no computador o tempo todo. Elas têm que ter um cuidado de estender os músculos, de não ficar o tempo todo usando mouse e teclado, porque senão elas começam a ter uma tendinite. Esses seriam os problemas principais do uso, de fato. Seriam os problemas mais biomecânicos de você estar usando os jogos numa frequência muito grande. Francisco também adora um jogo virtual. Tamanha paixão fez o rapaz criar um canal no YouTube. Nele, o carioca compartilha experiências enquanto joga. Nesse tempo de dedicação, já fez vários amigos online e atualmente ganha vida com isso. Existem games, né, que você consegue jogar ali online com as outras pessoas. Pode acontecer, digamos ali, surgirem amizades, né? Coisa que aconteceu comigo diversas vezes. Já conheci muita gente legal, assim como esses games e alguns outros proporcionaram a mim um caminho, né? Quando eu comecei o canal aqui, o Joga Aí, há algum tempo atrás, a gente vai evoluindo, né, os games, até que alguns nichos a gente é mais aceito, assim. A pandemia do novo coronavírus fez a procura por jogos aumentarem muito. Até a Organização Mundial da Saúde, que há alguns anos alertou para uma possível compulsão de crianças e jovens por games, agora incentiva a prática durante o isolamento. Com a campanha Joguem Separados, mas Juntos, a OMS e diversas empresas desenvolvedoras de jogos pretendem garantir a saúde mental de pessoas nesse período de confinamento.
O crescimento é evidente, não é à toa que a consultoria Superdata registrou que em março consumidores de todo o mundo gastaram 10 bilhões de dólares, o equivalente a 55 bilhões de reais com esse tipo de entretenimento. A quantia mensal foi a maior de todos os tempos. Por aqui vivemos um boom desde 2011 e talvez este, mais do que nunca, seja um momento favorável para empreendedores brasileiros da área de games. Jogos eles são vistos muito como uma forma de entretenimento. E é isso que está em alta por conta da pandemia, né? O pessoal está em casa, às vezes quer se entreter. Tudo bem, né? Então teve um boom agora por causa disso. Mas, pensando mais a longo prazo, eu acho mais interessante enxergar os jogos como um meio. A gamificação, né, na verdade, como um meio, porque ele consegue viabilizar muitas coisas que antes não eram possíveis por conta de distância, por conta de falta de motivação das pessoas. Nessa época de pandemia, eu acho que sim, eu acho que as pessoas que pensam fora da caixinha, elas vão ser privilegiadas. Porque é uma oportunidade, né? Aqui a gente segue um pouco aquele clichê, né? Que toda crise é uma oportunidade. Porque é uma verdade, realmente né? Hoje no Brasil há 375 empresas desenvolvedoras de jogos. Mais de 70% delas são de pequeno porte. Ainda assim, já estamos bem perto de sermos um dos melhores do mundo. A chave de pensar fora da caixa é estar atento aos problemas que aparecem para as outras pessoas e você utilizar o seu know-how tecnológico para resolver aquele problema. Acho que é que está pensando fora da caixa. Só que para se aventurar nesse ramo é preciso ficar atento à legislação. A Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada e sancionada há 2 anos, é a que rege a indústria de games. Todo cuidado é pouco com as informações dos usuários. Qualquer pessoa, autônomo, profissional liberal, assim como qualquer empresa, instituição, associação, órgão público, qualquer entidade que trate dados pessoais, estará submetida às regras da LGPD. E isso, naturalmente, se aplica também às empresas que fomentam e que fazem parte dessa indústria, a indústria de jogos. Elas não escapam das regras da LGPD como nenhuma outra. Então, a aplicabilidade é plena e absoluta, tanto em relação aos dados pessoais dos consumidores do seu serviço, sejam eles adultos ou menores de idade, adolescentes e até eventualmente crianças, como também aos funcionários que fazem parte dessas empresas. E quando a gente fala em indústria de games, a gente não está limitando somente aquelas grandes empresas, grandes corporações, mas até aquele pequeno desenvolvedor de um aplicativo de celular, por exemplo. Tudo isso entra dentro desse escopo. Ele também tem que se preocupar com a forma como ele vai tratar esses dados. A atenção deve ser ainda maior quando o usuário em si é menor de idade. Não é só o vazamento dos dados, mas o simples fato de haver uma coleta excessiva, uma coleta para além da necessidade, isso vai ser suficiente para gerar uma punição maior. Então a preocupação tem que ser redobrada em relação aos dados de menores. Nesses casos, os dados a serem coletados devem ser dos responsáveis pelas crianças. Em Salvador, a Gabriela fica de olho em tudo o que baixa para o filho. A jornalista já relutou muito em apresentar os jogos educativos para o Chico. Eu que tinha uma baita resistência, que eu tinha um desejo de só apresentar telas para ele quando ele tivesse uns 5, 6 anos, por conta de reconhecer o quanto isso pode acabar gerando uma dependência, um excesso de uso, acabei tendo que antecipar isso por conta dessa circunstância toda que a gente está vivendo. A escolha foi cuidadosa, é que esse rapazinho de 3 anos e meio ama números e letras. Também é craque formando palavras em português e em inglês. Nesse momento eu entendi que a gente tinha mais ganho do que perda em usar as telas para ele, em usar... Tem jogos muito bons desenvolvidos, com didática, com atividades que são muito bacanas, e ludicidade também, e que ele consegue utilizar de uma forma bacana para suprir um pouquinho isso que a gente está vivendo, né, que é uma situação de exceção e que com certeza a gente precisa abrir um pouquinho mão de algumas ideias que a gente tinha anteriormente para que a gente tenha alguns ganhos dentro das perdas que a gente está tendo. E olha só a alegria dele quando vê que acertou uma questão. Gabriela procura ficar sempre perto do filho enquanto ele joga. Essa é a atitude correta. O conselho que a gente dá para qualquer pai é jogue com seu filho.
Se ele gosta de jogar algum jogo, jogue com ele. Primeiro porque você vai ver em primeira mão o que ele está experimentando. É muito melhor do que ficar se informando por medos, né? Você vai ver em primeira mão o que é que ele está vendo ali. E segundo, porque estar com ele, jogar com ele, já cria um outro tipo de laço. Já é um outro tipo de comportamento. E certamente isso só causa melhoria. E pensa que os jogos educativos só fazem a cabeça da criançada? Tem muita coisa sendo criada por aí para ensinar aos mais variados públicos. O Marcelo mesmo, que é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, está desenvolvendo esse jogo, o Fiocraft, que na versão beta permite uma visita virtual às dependências da Fiocruz no Rio de Janeiro. Também ajuda a informar sobre o novo coronavírus. Iniciativas semelhantes estão espalhadas mundo afora. A Unesco e a Agência África, por exemplo, desenvolveram o projeto History Blocks. ISIS claims to have destroyed priceless pieces of history. A video posted yesterday shows people taking power tools and sledgehammers to irreplaceable. E por que não reconstruir virtualmente o que foi destruído pelas mãos do homem? Estudantes de várias partes do planeta têm aulas de história jogando. Dá uma olhada nesses meninos vietnamitas. Já são mais de 100 países contemplados, um deles é a Tunísia. Aqui no Brasil, o jogo faz sucesso nas escolas. Esse vídeo foi gravado um pouquinho antes da pandemia. Francisco é professor de Tecnologia, Inovação e Criatividade. É também um dos embaixadores do History Blocks. Mostra que, com pequenos blocos, aos pouquinhos, é possível preservar nossos patrimônios. Então a ideia era que, ao mesmo tempo que se jogasse, que se buscasse construir esse monumento, aprendesse sobre eles, né? Por que foram destruídos, o que acontece na região, detalhes sobre a construção, o nível tecnológico, história, estética, arquitetura. A gente continua falando sobre o mercado de games daqui a pouco. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares vai traçar um perfil do jogador brasileiro e mostrar que nessa área tem muita gente em busca da profissionalização. Não saia daí que o repórter Justiça volta em instantes. Ganhar a vida jogando videogame. Parece até sonho, né? Esse universo virtual que anos atrás era considerado sem futuro mudou completamente. Hoje, há quem una o entretenimento à profissão e fature com isso uns bons trocados. Quem trabalha assim é o Alan. Desde garotinho, Speed, como é conhecido no meio digital, é vidrado em games. Começou jogando de tudo um pouco. Cresceu e foi aprimorando o talento, participando de várias competições pelo país. Fui para Amapá, Macapá, fui para Manaus, cheguei para Minas Gerais e fui conhecendo as pessoas e fui jogando e fui me destacando, né, nos torneios e ganhando e tanto o torneio como experiência, e a gente acaba ficando cada vez mais conhecido nesse meio, né? Isso é bem legal. Speed é fera no assunto, faz transmissões ao vivo e interage com pessoas do mundo todo. Já são milhares de inscritos no canal dele, uma prova de que o videogame é ferramenta de trabalho, sim. Aquela brincadeira que era um hobby, né, coisa de criança, acabou se tornando minha profissão. Eu comecei a fazer live stream, ensinando as pessoas a jogar, né? Como eu já estava, né, com habilidade, me destaquei, eu falei, eu vou ensinar as pessoas a jogar. No começo eu tinha 2, 3, 4, 5 pessoas me assistindo. E aos pouquinhos isso foi evoluindo, né, para 10, 15, 20, 30. A bola ainda tá viva, Pastore lançou no maior da finalização. Quem também garante a renda mensal jogando é o Vitor, do Rio Grande do Sul. Ele participa de campeonatos digitais de futebol e de basquete. Tem uma equipe cheia de atletas profissionais e experts no assunto. Todos vivem com o dinheiro que ganham em competições e dos patrocinadores.
Mas para entrar nesse meio, habilidade e dedicação são fundamentais. Isso porque é preciso cumprir metas. A gente começou subindo através de campeonatos, ganhando relevância no cenário. A gente começou literalmente procurando jogadores, indo através da comunidade, divulgando o nosso trabalho, até chegar no topo. Os campeonatos hoje eles são divididos por quem tem mais mídia, mais premiação, mais envolvimento de público. O João Pedro está no começo da carreira e já dá show nas competições de Fórmula 1. O paranaense faz faculdade de Engenharia Mecânica e divide o tempo de estudos com o videogame. Ano passado, consegui pela primeira vez me classificar para um campeonato mundial, onde representei o Brasil em Londres. E no começo do ano de 2020, consegui novamente me classificar para o Mundial. E tendo em vista o grande potencial e o grande impacto que essa nova modalidade de esportes virtuais está tendo no mundo, penso no futuro de médio prazo, junto com patrocinadores e investimentos também, tornar essa uma profissão viável para o futuro. O Brasil possui atualmente mais de 120 milhões de internautas. Dados de uma pesquisa inédita sobre jogos em plataformas digitais mostram que os usuários estão cada vez mais conectados. O país é o único da América Latina entre os 5 maiores do mundo em quantidade de usuários. Os dados revelam ainda que somos um mercado potencial para a indústria dos games. Para se ter uma ideia, a média de horas gastas em jogos por brasileiros ultrapassa de usuários da China e da Índia. Por aqui, a paixão por jogos digitais é equiparada. 51% dos jogadores são do sexo masculino contra 49% do sexo feminino. Mulheres com mais de 35 anos e homens acima dos 45 são os que passam mais tempo em games online. Já o alcance desses jogos é maior entre os rapazes de 15 a 24 anos. No Brasil, um jogador eletrônico, como é conhecido aquele que se dedica às competições virtuais, tem direitos garantidos na Lei Pelé. Mas é bom lembrar, essa segurança jurídica só existe quando o esportista tem contrato de trabalho assinado com determinada empresa ou clube. Se esse requisito for cumprido, ele vai ser regido pela Lei Pelé. A Lei Pelé, ela garante ali direitos e também impõe certos deveres. E isso é fundamental, Fernanda, porque a própria Justiça do Trabalho, atualmente, ela tem dificuldades. Você não tem decisões unânimes em relação a essas outras modalidades. O advogado reforça ainda que há problemas relacionados à profissionalização da atividade. É que muita gente discute se jogar videogame pode ser enquadrado como prática desportiva. Qual é a definição de desporto, de prática desportiva? É quando a pessoa se utiliza de qualquer movimento muscular, então você pode caracterizar ali como desporto. O exercício físico que tenha esse movimento já está passível de ser caracterizado como desporto. No videogame, por exemplo, sim, porque até pela própria definição da Carta Europeia, o mínimo ali de desgaste muscular, de movimento muscular, já é considerado como prática desportiva. O país conta com uma Confederação Brasileira do Desporto Eletrônico. É ela que supervisiona e fiscaliza qualquer campeonato do tipo. Nós criamos uma categoria do zero, então a gente teve que criar regulamentação, código, todas as bases, princípios das comissões, dos conselhos, departamentos. E agora que nós estamos participando de competições internacionais e fazendo as nossas nacionais para ter essa ladder, para internacional. Aqui no Brasil começamos com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e campeonatos regionais. Então a sociedade ela tem que começar a ver mais com seriedade esse lado institucional. E o próprio praticante tem que entender que não é uma aventura isso. A Bruna é conhecida pela galera dos games como capitã. Apesar de não fazer do jogo a fonte principal de renda, ela incentiva quem sonha fazer carreira na área. Narrador, streamer, gamer, comentarista de jogos digitais, essas profissões dentro do game, ele tem sim as suas vantagens, porém
Por trás de tudo isso é vinculado com patrocínio. Uma ótima empresa patrocinando aquele gamer, aquele streamer, ele consegue sim viver dessa renda. É uma das profissões bem mais remuneradas dentro do Brasil e no mundo também. Capitã faz um alerta às mulheres: sejam persistentes, porque esse ainda é um setor masculinizado. Infelizmente, o machismo é algo que não acontece somente dentro do game, em sim qualquer outra profissão, qualquer outro lugar na qual a mulher busque o seu destaque, o seu diferencial. E comigo não foi diferente. Eu fui muito afrontada nas minhas lives que eu fazia em campeonatos para os meus colegas. A seguir no Repórter Justiça, você sabia que no Brasil existe faculdade de games? É isso mesmo, é possível se especializar na produção e na comercialização de jogos. E mais, como evitar o plágio na área. É daqui a pouco, não saia daí. O isolamento causado pela pandemia do novo coronavírus aumentou o apetite do consumidor por jogos online. A fome desses gamers foi constatada no mundo todo. Com os bons ventos soprando para empresários do ramo, o Henrique, de Belo Horizonte, viu o faturamento da empresa mais que dobrar nos últimos meses. Um jogo produzido por ele e pelo sócio virou febre fora do Brasil. Só na Indonésia, a quantidade de acessos ultrapassou a marca de 1 milhão. Acredito que o mercado de games no Brasil ainda é muito desafiador, mas hoje nós temos lojas de aplicativos que proporcionam para a gente a oportunidade de poder se inserir no mercado internacional com o problema apenas da barreira do idioma. Para se ter uma ideia, com as versões brasileira e internacional do jogo, a alta foi de 1.600% no número de downloads e acessos no primeiro final de semana depois do início da pandemia. Com a pandemia, nós experienciamos um aumento de usuários muito grande. Acredito que por conta das restrições que a quarentena nos impôs. E com isso as pessoas procuraram alternativas para poder se distrair junto com seus amigos e familiares. Apesar de toda essa situação, acredito que o nosso papel tem sido muito importante e gratificante nesse sentido, de saber que nós estamos trazendo um pouco de distração para as pessoas nesse momento tão difícil. O Brasil, por exemplo, já é o 4º maior consumidor de videogames do mundo. O crescimento significativo nos últimos anos foi o que motivou a Maitê a cursar a Faculdade de Desenvolvimento de Games. Eu entrei no curso de jogos porque nele eu vi a possibilidade de contribuir positivamente para a sociedade de uma forma que fosse divertida e cativante. O profissional que se forma em jogos digitais, ele está apto para trabalhar com modelagem e animação 3D, programação, game design e até mesmo roteirização. Quando eu terminar o meu curso, eu pretendo continuar me especializando e sempre procurando projetos para poder participar, que é isso que o estudante de jogos mais faz. De olho no bom momento, esta dupla de produtores de games decidiu desenvolver 2 produtos assim que saiu da faculdade. A Diversão traz um conteúdo sobre as questões negras do Brasil. Entendendo a indústria, a gente começou a perceber que a gente não se sentia representado pelas narrativas que a indústria apresentava na perspectiva de pessoas negras, porque sempre era algo estereotipado e colocavam as pessoas negras no background, não dando valor à história que ela tem. Então, quando a gente se deparou com isso, a gente sentiu a necessidade de a gente contar nossas próprias histórias, porque o Brasil, principalmente, é um país muito diverso e a gente sabe que, tendo 56% de população negra, é necessário que elas possam ter sua voz para contar histórias, seja no games e na indústria audiovisual como um todo. E esses jogos se comunicam de alguma forma com as periferias, com enfim, a cultura afro e toda essa constituição que move e emoldura todo o nosso país. É bom lembrar que a comercialização de jogos só é possível com uma licença do produto. O direito do autor é garantido desde o momento da criação até a implementação. O Daniel representa a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos. Sempre orienta os empresários para evitar situações de plágio.
Eu acho que a consultoria jurídica, né, consultar um advogado, reservar um dinheiro do seu investimento nessa empreitada, né, como empresários e criadores, acho que vale a pena você ter uma porcentagenzinha que você vai gastar nessa consultoria jurídica para se proteger, e é simplesmente a proteção mesmo de conhecimento. Acho que o conhecimento protege mais até do que o risco. Você entender os custos, entender as formalidades, entender que grau de proteção você tem. Nesse sentido, a Lei 9.610 de 1998, mais conhecida como Lei de Direitos Autorais, protege as relações entre o criador da obra e todos os indivíduos que consomem os games. Aquele que usa o jogo do criador sem a devida autorização está sujeito a punições. Neste caso, a pena varia de multa a até 3 anos de detenção. Caso seja comprovada a intenção de lucro direto ou indireto, a situação é ainda mais grave e pode resultar na condenação de até 4 anos de prisão. Daniel relembra que o crime de plágio já foi muito maior anos atrás. Já foi maior nos anos 80 e 90, que mais ou menos eram os clones, né? As pessoas clonavam jogos, até porque não eram disponíveis em vários territórios. O Brasil passou por isso de clone, engenharia reversa, trocava o personagem lá do jogo e vendia. Isso era muito comum na época dos cartuchos lá atrás. Hoje em dia eu acho que acho que até o consumidor já rejeita um pouco isso mais. Desenvolvedores e consumidores também estão bem preocupados com questões humanitárias. Este jovem ajudou na criação de uma plataforma com doações por meio de recompensas. A Cyber Hero faz com que o jogador colete moedas que se transformam em donativos para pessoas reais. Dessa forma, nós convertemos o tempo de jogo das pessoas em ajuda para pessoas carentes, e isso pode ser especialmente importante agora nos tempos de pandemia que estamos vivendo. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Mande aí a sua dica no repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até mais.